Oi, aqui é a Magda do canal Interiores e Exteriores. Hoje vamos falar sobre a entrega de imóveis pela construtora. Convidei Carolina Suba para este episódio. Ela trabalha com entrega de imóveis e responderá às nossas perguntas. Oi, eu sou a Carolina, tenho uma empresa de reformas e acabamentos e também trabalho com a entrega de imóveis por parte das construtoras. Se vocês têm curiosidade sobre as experiências da Carolina, não deixem de conferir outro vídeo nosso, onde conversamos exatamente sobre como é ser mulher no setor de construção e reformas. Agora, vamos ao nosso tema de hoje. Quando acontece a entrega do apartamento? A entrega do imóvel pode acontecer ainda durante a construção, mas também pode ocorrer após o término da obra, depois de obter a autorização para uso. Esse é o momento em que a construtora deve convidar o comprador para essa entrega, enquanto a vistoria anterior, ou seja, quando a construção ainda está em andamento, depende da boa vontade da construtora. Eles não são obrigados a fazer isso. Porém, alguns incorporadores permitem a entrega antecipada dos apartamentos, possibilitando iniciar as obras de acabamento antes ou fazer medições para que o designer de interiores comece o projeto. Sobre o que devemos nos lembrar ao receber o apartamento? Durante a entrega, é muito importante verificar o estado técnico, que depois terá um impacto direto. No que podemos fazer nesse imóvel, quais serão os custos, quais serão os problemas. Então, a entrega é o momento em que devemos nos concentrar especialmente no estado técnico da propriedade. Quais defeitos o imóvel possui, como relatá-los? Os defeitos que existem nos imóveis podem ser divididos em defeitos aparentes e defeitos ocultos. Defeitos aparentes são todos aqueles que podemos ver à primeira vista, ou também com a ajuda de ferramentas ou equipamentos básicos, como paredes tortas, pisos desnivelados, janelas desreguladas e defeitos desse tipo. Já os defeitos ocultos são aqueles que o cliente, ou o comprador, não consegue ver imediatamente já durante a vistoria. Esses defeitos costumam surgir com o tempo, como infiltrações, vazamentos, pontes térmicas, falhas de funcionamento, ventilavantia e ventilação. Eles muitas vezes são sazonais, e esses defeitos também podem, com certeza, ser comunicados durante o período de garantia. No momento da entrega, o incorporador tem a obrigação de elaborar um protocolo de entrega do imóvel. No protocolo, o comprador tem o direito de relatar os defeitos do imóvel. Se forem defeitos não significativos, geralmente o problema aqui é menor. A construtora simplesmente tem 14 dias para responder a esses defeitos. Para responder, para corrigir os defeitos justificados. Por outro lado, se durante a vistoria o que foi introduzido pela nova lei das construtoras, que entrou em vigor em 1º de julho de 2022. O comprador tem o direito de recusar a entrega do imóvel no momento em que for constatado um defeito significativo e, ao mesmo tempo, houver recusa do representante da construtora em reconhecer esse defeito. No protocolo de entrega do imóvel, o comprador deve indicar claramente quais defeitos considera significativos. Ventilação se recusarmos aceitar o imóvel e, no caso de recusa de recebimento pelo comprador de tal imóvel devido à existência de um defeito significativo, o incorporador é obrigado a marcar uma nova data para a entrega, corrigir o defeito significativo, a menos que continue afirmando que esse defeito não é significativo ou que esse defeito simplesmente não existe. O comprador deve comparecer na nova data de entrega. Se durante essa nova entrega, o comprador constatar que o defeito ainda existe e que ainda é significativo, ele tem o direito de chamar um perito em construção às custas do incorporador, desde que o perito realmente confirme a existência desse defeito significativo, verificando durante a entrega se tal defeito realmente existe. O que exatamente são defeitos? De acordo com o Código Civil, todo vendedor é responsável pelo item que vende ao comprador, caso esse item, por exemplo, tenha defeitos. Os defeitos podem ser físicos ou legais. No caso de defeitos legais, na verdade,
existem várias situações em que esses defeitos podem ocorrer. Já no caso dos defeitos físicos, a lista é praticamente infinita. Defeitos físicos são aqueles que impedem o uso do objeto da forma como ele deveria ser utilizado. E isso se aplica tanto a bens móveis quanto imóveis. Bens móveis, como quando compramos, por exemplo, uma máquina de lavar, uma geladeira ou qualquer outro eletrodoméstico. E aqui, no caso de um item apresentar defeito, podemos usar o direito de garantia legal e relatar esse defeito ao vendedor. No caso de imóveis, também temos essa possibilidade. O que é garantia legal? Garantia legal Nada mais é do que a responsabilidade do vendedor perante o comprador pelos bens vendidos, caso esses bens apresentem defeitos. O período de garantia legal para imóveis é de 5 anos, para bens móveis é de 2 anos. Quais são os direitos do comprador? O comprador tem vários direitos em relação à garantia legal, caso ocorram defeitos. Existe a possibilidade de conserto, existe a possibilidade de troca. Não é possível trocar todo o imóvel, mas é possível substituir os elementos que fazem parte desse imóvel, que constituem uma unidade com o imóvel. O que é importante é que no caso de conserto ou remoção do defeito, o prazo da garantia começa a contar novamente para os elementos, por exemplo, que foram substituídos ou consertados. Então, aqui o período da garantia começa do zero. E, por exemplo, se foi consertado, digamos, um forno ou alguma parte da instalação, caso ela volte a apresentar defeito dentro de 5 anos, temos a possibilidade de comunicar novamente esse fato à construtora. Qual é a diferença entre defeitos essenciais e não essenciais? Os defeitos também podem ser divididos em defeitos essenciais e defeitos não essenciais. Isso é especialmente importante devido à introdução da nova Lei de Desenvolvimento Imobiliário, na qual, durante a entrega, se o comprador identificar a presença de um defeito essencial, ele pode simplesmente recusar o recebimento do imóvel. Os defeitos essenciais não são definidos na legislação polonesa, porém, a jurisprudência os define como a não conformidade do bem vendido em tal grau que se torna impossível utilizá-lo conforme as garantias do vendedor. No caso de imóveis, podemos falar de defeitos como, por exemplo, um buraco no teto, vazamentos ativos, umidade excessiva em grandes áreas de reboco, que impedem a continuação dos trabalhos de acabamento e, consequentemente, a possibilidade de morar no imóvel. Já os defeitos não essenciais são aqueles que não impedem o uso do imóvel, ou seja, são defeitos que, teoricamente, podem ser facilmente corrigidos. São vários tipos de rachaduras na superfície do reboco, riscos nos vidros das janelas ou até mesmo lascas, por exemplo, no reboco. Em que devo focar durante a vistoria? Durante a vistoria, devemos focar principalmente em relatar defeitos visíveis e danos mecânicos. No caso de danos mecânicos, isso é especialmente importante porque depois que recebermos as chaves do imóvel, a construtora pode não reconhecer esse tipo de dano, como, por exemplo, um risco no vidro ou um dano na porta de entrada, alegando que as chaves já foram entregues e que o defeito ocorreu depois. Somente a partir do momento em que já estávamos em posse do imóvel, como comunicar os defeitos e, durante a garantia, comunique defeitos à construtora assim que forem descobertos. Os defeitos devem ser comunicados por escrito, ou seja, por e-mail ou carta, de preferência registrada. A construtora tem 14 dias para responder aos defeitos comunicados e 30 dias para corrigi-los. Os 14 dias, o que é importante, estão incluídos nesses 30 dias. No caso de não ser possível corrigir o defeito em 30 dias, a construtora tem o direito de prorrogar esse prazo, informando o motivo e estabelecendo um novo prazo. Se ele realmente não corrigir dentro desse prazo, nós temos o direito de estabelecer um novo prazo para a construtora,
e remover o defeito por conta própria, às custas da construtora. Podemos reivindicar nossos direitos? Além da garantia legal, o comprador também pode reivindicar seus direitos com base na garantia, se ela tiver sido concedida, bem como na responsabilidade por danos. Quem pode nos acompanhar na vistoria do apartamento? Para a vistoria do apartamento, vale a pena levar um engenheiro ou, de modo geral, um especialista que lide com esse tipo de vistoria, que conheça as normas, as leis, tenha ferramentas para verificar o estado técnico do imóvel e que simplesmente aponte todos os defeitos que encontrar no local durante essa vistoria. Vale a pena ir com as pessoas que vão morar nesse imóvel, para que elas também possam verificar o estado técnico e ver o que é importante para elas. Por outro lado, não vale a pena levar uma dúzia de pessoas extras, como tias, tios, 3 especialistas e assim por diante. Porque nessa situação, nem sempre mais significa melhor. Isso dificulta o trabalho tanto para o desenvolvedor quanto para o especialista que vai fazer essa inspeção. Quanto tempo temos para inspecionar nosso imóvel durante a vistoria? A vistoria do imóvel geralmente leva de 1,5 a 2,5 horas. Tudo também depende de quanto tempo o incorporador prevê para a vistoria. No entanto, geralmente cerca de 2 horas de vistoria são suficientes para verificar o estado técnico do imóvel. Não existem leis que digam claramente que não se pode fazer a vistoria do imóvel o dia todo ou que só se pode durante 1 hora. No entanto, isso já é uma prática comum, simplesmente adotada pelas construtoras, que determinam o tempo previsto para a vistoria do imóvel. Precisamos lembrar que a construtora está entregando não só o nosso imóvel, mas também muitos outros imóveis. Por isso, esse tempo simplesmente é limitado. É tudo para este vídeo. Se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade para escrever nos comentários. E eu agradeço a Carolina por ter aceitado aparecer neste episódio e responder a várias dúvidas. Obrigada pelo convite, Magda. Se vocês precisarem de uma especialista para vistorias em Varsóvia ou arredores, me recomendo, acessem o site www.pinkhelmet.pl, onde vocês podem ler mais sobre as vistorias. Também convido vocês a aproveitarem os serviços de reforma e acabamento. Obrigada. Link. O link para a empresa da Carolina Pink Helmet eu vou deixar, é claro, na descrição do vídeo. E agora eu convido vocês a deixar um like, se inscrever no canal e, claro, assistir aos nossos outros episódios. Lá vocês vão encontrar uma porção de inspirações de decoração, dicas e ideias interessantes. Até a próxima. Tchau!